Coreia do Norte é uma das ditaduras mais terríveis do planeta. Sendo o país isolado do mundo atual, a vida lá é um completo pesadelo. E nesse vídeo você vai entender por que é impossível fugir da Coreia do Norte. As duas Coreias já foram um só país. Um povo unido e de rica cultura, separado por um conflito que, acredite se quiser, ainda não acabou. Em 1910, a Coreia foi invadida e dominada pelo Japão imperialista. Esse domínio se estendeu até a Segunda Guerra Mundial, quando os maiores horrores que você pode imaginar foram cometidos contra os povos asiáticos pelo Império Japonês. Mas a Coreia se libertou da garra de seus invasores quando os aliados venceram. Nos anos seguintes, começaria a ser pavimentado o caminho que faria a Coreia do Norte se tornar o que é hoje, um país que mais parece uma prisão. Um local onde tudo é vigiado pelo governo, onde você precisa de permissão para ir a um estado vizinho, onde você não pode fazer ligações internacionais e a única internet permitida é controlada pelo estado. O país onde o governo sabe tudo da sua vida, no maior estilo Big Brother. Assim como aconteceu com outros países no pós-guerra, a Coreia foi ocupada por duas nações, a União Soviética e os Estados Unidos. Os soviéticos então passaram a controlar a parte norte do país e os americanos ficaram com o sul. Existia o plano de um dia reunificar a península, porém os esforços para isso fracassaram. Quando os soviéticos e os americanos saíram da península coreana, já havia sido estabelecido um governo comunista no norte e um capitalista no sul. Porém, o norte tinha a ambição de controlar toda a península e a Coreia voltar a ser um só país. Então, eles invadiram o sul e assim começou a Guerra das Coreias. Os comunistas nortenhos foram apoiados pelos soviéticos e chineses no conflito, enquanto o sul foi apoiado pelos Estados Unidos e pelas Nações Unidas. 3 anos após a invasão comunista ao sul, o impasse surgiu, pois nenhum dos lados conquistaria a península por inteiro. Então, em 1953, foi firmada uma trégua que estabeleceu a zona desmilitarizada da Coreia, que persiste até hoje como a fronteira de facto entre o norte e o sul. Mas você deve ter notado bem que eu falei trégua. Isso porque não houve um acordo de paz final e definitivo para a Guerra das Coreias. Em tese, Coreia do Sul e Coreia do Norte ainda estão em guerra. Um lado prosperou muito mais do que o outro de lá para cá. Assim, fugir para a Coreia do Sul é o sonho de muitos norte-coreanos. Contudo, esse é um sonho praticamente impossível. Oficialmente, a Coreia do Norte se chama República Popular Democrática da Coreia, mas já no nome a gente é capaz de identificar mentiras. Quer ver só? O país tem república no nome, mas age mais como uma monarquia absolutista do que a França do século XVIII. É uma dinastia comunista de fato. Outras ditaduras socialistas aconteceram nos últimos 100 anos, mas nenhuma delas teve uma única família no poder por tantas décadas. Hoje, Kim Jong-un é o líder supremo da Coreia do Norte, mas se quiséssemos chamá-lo de rei ou imperador, como Napoleão um dia foi, poderíamos fazê-lo sem problema algum. Desde que ascendeu ao poder, Kim Jong-un tornou ainda mais difícil escapar do país que se assemelha à prisão. Ele manda na Coreia do Norte e sua palavra é a lei. Ele é o Estado, assim como seu pai foi, assim como seu avô foi. O fundador da Coreia do Norte, como conhecemos hoje, e que decidiu invadir a Coreia do Sul, Kim Il-sung, é tido hoje no país como uma figura quase divina, sendo considerado o presidente eterno do país. Os dias de seu nascimento e morte são feriados. E além de não ser república, como o nome diz, o lado norte da península também não é democrático e muito menos popular. Formalmente, o país alega realizar eleições a cada 5 anos, mas todos os partidos locais, que são apenas 3, precisam estar na mesma coligação, a Frente Democrática da Reunificação da Pátria. Apesar de manipulada, as eleições são muito importantes na ditadura mais repressiva do mundo atual, por um motivo simples, para oprimir mais. Isso porque o pleito é uma ferramenta de controle social e ideológico que possibilita às autoridades verificar a lealdade de cada norte-coreano, uma vez que eles só podem votar a favor ou contra o único candidato definido pelo governo. Então podemos ver que de democrático só tem o nome, e de popular, bem, eu acho que nem preciso explicar. Afinal de contas, como um país que oprime seu próprio povo, comete crimes contra a humanidade, extinguiu a liberdade individual e condenou milhões à pobreza extrema, pode ser popular? Na década de 50 a 80, a Coreia do Norte até experimentou um crescimento econômico relevante e estava distante do estado de pobreza absoluta da atualidade. Mas tudo isso era uma fantasia, uma vez que o país estava apenas sendo financiado massivamente pela União Soviética. Uma vez que a União Soviética colapsou, o dinheiro evaporou e a Coreia do Norte padeceu.
No fim do século passado, aconteceu a Grande Fome da Coreia do Norte, um período em que as pessoas enfrentaram um estado grave de falta de alimento e inanição, onde centenas de milhares de pessoas simplesmente morreram de fome. Chamada pelo governo como Marcha Árdua, o período de fome extrema no país ocorreu de 1994 a 1998. As estimativas mais conservadoras apontam 240 mil pessoas mortas, enquanto as mais ousadas afirmam que 3 milhões e 500 mil norte-coreanos padeceram, o que representaria 10% da população local na época. Imagine ver 10% de um país morrer porque seu governo ditatorial controla a economia em todos os detalhes, sufocando a prosperidade. Além do impacto da dissolução da União Soviética, a fome foi causada por uma combinação de outros fatores, tais como o mau clima, a má gestão agrícola e o colapso do sistema de distribuição de alimentos nacional. O governo havia implementado uma série de políticas agrícolas que tiveram um efeito oposto do desejado, como um incentivo aos agricultores a cultivar alimentos para o mercado, em vez de para a subsistência. Isso levou a uma queda na produção de alimentos básicos, como arroz e trigo. O sistema de distribuição comunista era tão pífio e deficitário que muitas pessoas chegaram a morrer de fome, não só porque não tinha comida, mas também porque os alimentos produzidos não chegavam às prateleiras dos mercados por incompetência estatal. A Grande Fome da Coreia foi um grande choque humanitário, pois havia evidenciado a completa inaptidão do governo local em reconhecer os próprios erros, se abrir para o mundo externo e assim alavancar sua economia. Hoje, a economia do país continua em frangalhos. As pessoas continuam pobres e muitas delas com fome. Apesar dos esforços de industrialização típicos do regime socialista, a agricultura continua sendo a principal fonte de emprego para a população. Mas a produção agrícola é pequena e não atende às necessidades do país. Segundo o Global Hunger Index, 44% dos norte-coreanos eram subnutridos em 2018. Isso encontra eco em notícias recentes que indicaram que o país está passando por uma crise alimentar crítica. A situação é tão grave que em fevereiro as próprias autoridades norte-coreanas se reuniram para discutir uma mudança fundamental na política agrícola do país. Imagens de satélite das autoridades sul-coreanas mostram que o norte produziu 180 mil toneladas a menos de alimentos em 2022 do que em 2021. Uma reportagem da BBC, publicada recentemente, mostra isso bem. Após um grande esforço, o jornal britânico conseguiu entrar em contato com 3 norte-coreanos que revelaram um estado de extrema miséria que assola suas vidas. Eles vivem com medo de morrerem de fome. Essa é a síntese. Num bom dia, ganham $4. Num dia ruim, bem, você já sabe. Um dos entrevistados pela BBC relatou que viu em seu vilarejo uma mãe e seus 2 filhos passarem uma semana implorando por comida e, por fim, faleceram porque seus vizinhos não conseguiam ajudá-los, pois mal tinham para eles. Outra entrevistada, que pouco antes havia passado 2 dias sem comer, disse o seguinte: "Achei que ia morrer dormindo e não acordar de manhã." A opressão da ditadura se tornou ainda pior a partir de 2020, quando todas as fronteiras do país foram fechadas. Se havia dúvidas que o país era uma prisão, elas deixaram de existir a partir dali. A Coreia do Norte tem 2 grandes aliados históricos, China e Rússia. Os dois, curiosamente, são os únicos a fazer fronteira, além da Coreia do Sul, com a nação comandada por Kim Jong-un. Mas hoje, esses países nem de perto ajudam os norte-coreanos como a União Soviética fazia no século passado. Existe uma confiança grande entre eles, mas não uma confiança cega. São poucas as alternativas para escapar do país. A zona desmilitarizada entre as Coreias poderia ser uma opção, mas ao contrário do que o nome diz, ela é fortemente militarizada de ambos os lados. Centenas de milhares de soldados fazem a patrulha. Passar é uma tarefa impossível. Então poderia sobrar as vias marítimas, mas o país está geograficamente bem localizado para facilitar a vigilância dos mares pelas forças armadas. Então, os cidadãos poderiam escapar pela fronteira com a China ou com a Rússia. Seriam suas melhores chances. Um desertor norte-coreano disse à BBC que antes de Kim Jong-un, as chances de sucesso de quem fugia eram de 50%, mas hoje são menos de 10%, numa visão otimista. Quando o pai dele era o ditador em 2010, foram registradas mais de 2.000 fugas. Em 2019, esse número já havia caído para pouco mais de 1.000, e em 2020 foram cerca de 200. Kim Jong-un é extremamente controlador, ao ponto de ter fechado as fronteiras tanto com China quanto com Rússia, seus únicos aliados. Desertores contam que antes do ditador atual, para você atravessar a fronteira com a China, seria necessário subornar os guardas, alegando que só precisava fazer uma visita ao país vizinho, mas que havia chances razoáveis de dar certo.
Hoje não. Agora, os guardas têm muito mais poder. Eles podem simplesmente abrir fogo sem pudor. As fronteiras estão mais fortificadas do que nunca, com cercas elétricas e até minas terrestres. Então, existe a opção de atravessar o rio fronteiriço, onde seria necessário contar com amigos oficiais de fronteira. Uma péssima opção também, haja vista que a melhor hora para atravessar é à noite, quando mais está frio e você ainda tem que contar com a sorte de não ser visto pelas torres de vigilância nas montanhas. É um paradoxo. Ao mesmo tempo em que todas as opções de se escapar da Coreia do Norte são ruins, pois levam até uma morte iminente, elas também são boas, já que são as únicas soluções de você deixar a prisão mais vigiada do planeta, em busca de melhores condições de vida. Kim Jong-un governa com mão de ferro, obrigando sua população a viver na miséria total, com uma pequena elite de políticos, incluindo sua família, vivendo no luxo. A dinastia Kim está no poder há quase 80 anos, mas infelizmente não existe nada que indique que ela tem seus dias contados. O país não é só uma ditadura, mas também uma prisão a céu aberto que levanta cada vez mais muros. Renda sem chefe. Sim, eu criei um método que te permite construir uma renda segura sem chefe. Se isso te interessa, clica no link abaixo ou aponta sua câmera para o QR Code que está aparecendo agora aqui na sua tela. É uma opção para quem me assiste pela televisão. Te vejo do outro lado em alguns segundos. Como El Salvador se tornou o país mais seguro do mundo? É o que eu te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!